O vulto negro. Em uma pequena cidade do interior, cercada por florestas densas e um passado repleto de lendas urbanas, erguia-se a velha mansão dos Andrade, uma estrutura imponente e desgastada pelo tempo, que guardava histórias tão sombrias quanto suas paredes enegrecidas. Antônio, um jovem escritor em busca de inspiração para sua próxima obra de terror, viu naquela mansão o cenário perfeito para sua criação. Intrigado pelas histórias de aparições fantasmagóricas e acontecimentos inexplicáveis, ele decide passar uma temporada na casa, desvendando seus mistérios. A chegada de Antônio à mansão foi marcada por uma atmosfera pesada, uma sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis. O vento sussurrava entre as árvores como se carregasse segredos antigos, e o som distante de algo se arrastando ecoava pelas paredes da casa. De repente, Antônio percebe um pequeno vulto negro passando à sua esquerda. Ele ficou assustado com aquela situação, e foi atrás do vulto para tentar descobrir o que era. Afinal de contas, ele era um renomado autor de histórias de terror. Quem sabe ele não estava diante da grande oportunidade de sua vida. No entanto, logo descobriu a origem do vulto negro. O vulto era de um gato preto, com olhos tão profundos e brilhantes quanto a noite sem lua. O animal era estranho e parecia ser o guardião daquele lugar, um mensageiro entre o mundo dos vivos e os segredos que a mansão escondia. Antônio resolveu ficar com ele. Nos primeiros dias, Antônio dedicou-se a explorar cada canto da mansão, documentando suas descobertas e anotando tudo que pudesse servir de inspiração para sua obra. O gato preto, a quem batizou de Sombra, tornou-se uma constante em suas explorações, sempre à espreita, observando-o com uma curiosidade quase humana. Certa noite, enquanto Antônio trabalhava em suas notas na biblioteca da mansão, uma série de eventos inexplicáveis começou a se desenrolar. Livros começaram a cair das prateleiras sem motivo aparente, e o som de passos ecoava pelos corredores vazios. Quando uma pintura antiga inexplicavelmente caiu da parede, revelando um compartimento secreto atrás dela, Antônio sentiu o sangue gelar. Dentro do compartimento, encontrou um diário antigo, coberto de poeira e teias de aranha, pertencente a um dos antigos moradores da mansão, que narrava a trágica história de amor, obsessão e ciúme que levou à morte trágica de sua esposa, acusada de bruxaria, e a maldição que ele lançou sobre a casa. Conforme a noite avançava, os fenômenos sobrenaturais tornaram-se mais intensos e aterrorizantes. Sombra, o gato preto, parecia ser o único capaz de transitar calmamente pela casa, como se estivesse imune às forças obscuras que ali habitavam. Antônio começou a perceber que a presença do gato não era uma simples coincidência, mas sim uma peça-chave na compreensão dos mistérios da mansão. Naquela primeira noite de terror verdadeiro, Antônio entendeu que a mansão dos Andrade era muito mais do que um cenário para sua próxima obra, era um portal para um passado sombrio, onde as linhas entre a vida e a morte se tornavam turvas. O gato preto, Sombra, era o seu guia nesse mundo de trevas, e juntos, eles teriam que enfrentar os segredos que a velha mansão guardava, cada um mais macabro e perturbador que o outro. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostar, lembre-se de deixar o like. Vou deixar na descrição o link para o Grande Livro dos Vampiros. Este livro de terror está muito bem avaliado na Amazon, e se você gosta desse tipo de livro vale a pena dar uma olhada. Muito obrigado por comprar pelo link, porque você ajuda na manutenção do canal. Nos dias que se seguiram, Antônio se viu cada vez mais imerso na atmosfera opressiva da mansão. O encontro com o diário havia despertado uma obsessão em desvendar a verdade por trás da maldição que assombrava aquele lugar, e o gato preto, Sombra, parecia ser a chave para entender os mistérios que envolviam a velha casa. Em uma manhã nublada, enquanto explorava o sótão empoeirado da mansão, Antônio encontrou um espelho antigo, de moldura trabalhada e aparência sombria. Ao olhar sua própria reflexão, percebeu algo perturbador: Sombra não se refletia no espelho. Intrigado e assustado, Antônio começou a questionar a natureza daquele animal. Seria Sombra uma entidade sobrenatural, um guardião entre o mundo dos vivos e o dos mortos, ou apenas um gato comum, de alguma forma afetado pela energia da casa? À medida que o dia se transformava em noite,
o comportamento de Sombra tornava-se estranhamente protetor, como se tentasse alertar Antônio de perigos invisíveis. Sons inexplicáveis enchiam os corredores, e sombras se moviam pelas paredes, dançando à luz das velas. A atmosfera da mansão se tornou ainda mais densa, um prenúncio de algo iminente e terrível. Dedicado a continuar suas pesquisas, Antônio decidiu investigar a história da mansão e seus antigos moradores. Descobriu que a casa pertencera a uma família abastada, cuja linhagem foi marcada por tragédias e mortes misteriosas, culminando no episódio do diário, que narrava a loucura e o desespero que levaram ao assassinato e à maldição. A noite caía pesada quando Antônio, munido de uma lanterna e acompanhado de Sombra, decidiu explorar a cripta da família, localizada nos fundos da propriedade. A entrada estava coberta por vinhas e fechada há anos, mas uma força inexplicável o impelia a entrar. Dentro da cripta, o ar era frio e o silêncio era absoluto, exceto pelo som de seus próprios passos ecoando entre os túmulos. As inscrições nas lápides contavam a história da família, cada nome uma peça do quebra-cabeça que Antônio tentava montar. Foi então que ele encontrou, em um túmulo isolado e coberto de musgo, o nome do autor do diário. Ao lado, uma lápide menor, com o nome da esposa, acusada de bruxaria e morta pela mão de seu próprio marido. Sentindo uma presença atrás de si, Antônio virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Sombra, que até então o seguirá, agora estava parado, com o pelo arrepiado, fixando o olhar em um ponto escuro da cripta. Antônio sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. Algo estava ali com eles, uma presença que não pertencia ao mundo dos vivos. Nas semanas seguintes à sua chegada à velha mansão dos Andrade, Antônio viu-se cada vez mais envolto nas teias de um mistério que transcendia a compreensão humana. Sua mente, outrora focada na busca por inspiração literária, agora lutava contra a crescente obsessão pelo gato preto, Sombra, e os segredos sinistros que pareciam emanar de cada canto da casa. A influência da mansão sobre Antônio tornava-se mais palpável a cada dia que passava. As noites mal dormidas, os sussurros quase inaudíveis que o seguiam pelos corredores escuros, e a constante sensação de estar sendo observado, lentamente, minavam sua sanidade. Mas era a presença de Sombra, sempre por perto, observando-o com seus olhos penetrantes, que mais o perturbava. O gato havia se tornado uma constante em sua vida, uma obscura lembrança de que não estava sozinho naquela casa. A obsessão de Antônio pelo gato atingiu seu ápice numa noite tempestuosa, quando, sob o efeito de uma bebida forte e agravada pela solidão e o desespero, ele tentou agarrar o animal. Sombra, num movimento ágil, escapou de seu alcance, deixando para trás apenas um arranhão profundo na mão de Antônio. Foi neste momento que algo dentro dele estalou. O sentimento de rejeição pelo animal transformou-se em raiva, uma raiva que se estendia para a própria casa e todos os segredos que ela escondia. Nos dias que se seguiram, Antônio percebeu mudanças em sua própria conduta. Sua busca pela verdade sobre a mansão e suas aparições tornou-se uma obsessão sombria, levando-o a negligenciar sua saúde e bem-estar. A mansão, com suas sombras e segredos, parecia se fechar sobre ele, tornando-o cada dia mais opressivo que o anterior. A transformação de Antônio não passou despercebida por Sombra. O gato, que antes parecia acompanhar seus passos com curiosidade, agora mantinha uma distância cautelosa, como se pudesse sentir a escuridão que crescia no coração do homem. A relação entre homem e animal, antes marcada por uma estranha camaradagem, havia se deteriorado, refletindo o próprio declínio de Antônio na escuridão que consumia a mansão. A revelação de que a mansão dos Andrade estava construída sobre antigos rituais e maldições apenas intensificou a obsessão de Antônio. Ele começou a ver Sombra não apenas como um animal, mas como um símbolo da própria maldição que assolava a casa, um guardião das almas perdidas que ali habitavam. A linha entre a realidade e a loucura tornava-se cada vez mais tênue, enquanto Antônio se afundava mais profundamente nos mistérios da mansão, perdido na escuridão que havia começado a consumir sua alma. A escuridão da noite envolvia a mansão com um manto de mistério e terror. Antônio, agora profundamente imerso na história maldita dos Andrade, não conseguia mais distinguir entre a realidade e as visões que o assombravam.
Cada canto da mansão parecia esconder segredos nefastos, e o som de passos invisíveis ecoava pelos corredores, aumentando a sensação de claustrofobia e medo. Nessa noite fatídica, um evento inesperado obrigou Antônio a confrontar o passado sombrio da mansão de frente. Uma tempestade violenta se formou rapidamente, com relâmpagos iluminando os céus e trovões abafando os gritos distantes que pareciam emanar das paredes da própria casa. Foi durante essa tempestade que Sombra, o gato preto, conduziu Antônio a um porão esquecido, acessado através de uma passagem secreta atrás da lareira na sala principal. O porão estava repleto de objetos antigos, livros de magia negra e artefatos estranhos, que pareciam absorver a escassa luz, tornando o ambiente ainda mais opressor. No centro do porão, um altar improvisado com velas negras e símbolos ocultos gravados em madeira velha revelava a verdadeira natureza das práticas realizadas pelos antigos moradores da mansão. Foi então que Antônio encontrou o diário de Helena Andrade, esposa do fundador da mansão. As páginas, amareladas pelo tempo, contavam a história de uma mulher acusada injustamente de bruxaria, vítima do ciúme doentio de seu marido. Helena havia sido sacrificada em um ritual obscuro, destinado a trazer prosperidade e poder à família Andrade, mas que, ao invés disso, lançou uma maldição sobre a mansão e todos que nela habitassem. A leitura do diário foi interrompida por um vento gelado que soprou pelo porão, apagando as velas e deixando Antônio na mais completa escuridão. Um murmúrio quase imperceptível preencheu o ar, seguido pela aparição fantasmagórica de Helena, que se materializou diante de seus olhos. Sua expressão era de uma tristeza profunda, e seus olhos suplicavam por justiça. Helena revelou a Antônio que a única maneira de quebrar a maldição e libertar as almas presas à mansão era desvendar a verdade sobre sua morte e expor as atrocidades cometidas pela família Andrade. Antônio, percebendo a gravidade de sua missão, prometeu a Helena que faria justiça, não importando o custo. Com a revelação sombria da verdadeira história da mansão, Antônio sentiu um peso imenso sobre seus ombros. A presença de Sombra ao seu lado era um lembrete constante do pacto silencioso que havia feito com Helena. Armado com o conhecimento do passado e a determinação de corrigir os erros cometidos, Antônio preparava-se para enfrentar o último capítulo dessa história macabra, ciente de que a batalha final entre as forças do bem e do mal estava prestes a se desenrolar dentro daquelas paredes antigas. Na escuridão abissal que envolvia a velha mansão dos Andrade, o clímax da nossa história se desenrolava sob um céu tempestuoso, com raios que rasgavam a noite como avisos de uma tragédia iminente. Antônio, consumido pela obsessão e pelos segredos sombrios que desenterrara, encontrava-se no limite da razão, incapaz de distinguir a realidade dos horrores que habitavam sua mente. Em uma noite marcada pelo sibilar do vento e pelo murmúrio incessante das sombras, Antônio decidiu confrontar o legado maldito da mansão. Armado apenas com sua lanterna e a resolução de um homem que nada mais tem a perder, ele adentrou o porão da casa, o coração da escuridão, onde a verdade sobre a maldição dos Andrade e o destino de sua própria alma seriam revelados. O porão, um labirinto de pedra e silêncio, parecia vivo, pulsando com uma energia palpável, um mal antigo que se alimentava do desespero e da loucura. As paredes sussurravam segredos em uma língua esquecida, enquanto sombras dançavam nas bordas de sua visão, sempre fora de alcance. Foi então que Sombra, o gato preto, apareceu mais uma vez, seus olhos brilhando com uma luz infernal, guiando Antônio para o coração do porão. Diante de Antônio, revelou-se uma câmara oculta, adornada com símbolos arcanos e um altar coberto de velas negras, onde jazia um antigo livro de feitiçaria, aberto numa página que narrava o ritual para invocar e controlar as forças das trevas. Envolvido pela insanidade, Antônio começou a recitar as palavras antigas, sua voz ecoando pelas paredes como uma profanação. À medida que o ritual se desenrolava, uma tempestade sobrenatural irrompeu, os ventos uivantes misturando-se aos gritos de Antônio, enquanto as forças que ele buscava dominar se voltavam contra ele. As sombras no porão ganharam vida, formando figuras espectrais que o cercaram, sussurrando verdades que nenhum ser humano deveria ouvir. Antônio, agora um prisioneiro do próprio destino que invocara, percebeu tarde demais o erro fatal de sua arrogância. Em um momento de clareza agonizante, viu Sombra transformar-se, não mais um simples gato, mas a encarnação da maldição que assolava a mansão,
o guardião de um portal entre os vivos e os mortos que ele inadvertidamente abrirá. Com um último olhar de desespero, Antônio foi consumido pelas sombras, seu grito de terror cortando a noite, um aviso eterno para aqueles que ousassem desafiar os mistérios ocultos. Quando o amanhecer chegou, a mansão dos Andrade estava silenciosa, uma tumba para os segredos que guardava. Antônio não foi mais visto, desaparecido sem deixar vestígios, sua alma perdida nas sombras que ele próprio invocara. A única testemunha de seu destino final foi Sombra, o gato preto, cujos olhos brilhavam com uma sabedoria sombria, enquanto se sentava no limiar da mansão, guardião eterno dos segredos e horrores que ali residiam. Ao longe, um carro vinha em direção à mansão dos Andrade. Outro carro. Se você pudesse olhar para a Sombra agora, perceberia que ele estava encarando aquele carro. Talvez ele até estivesse pensando, seria aquela próxima vítima? Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, lembre-se de deixar o like e um comentário, porque isso me incentiva a trazer mais contos de terror assustadores para você. Continue comigo em mais histórias assustadoras. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro, se você tiver coragem.